Pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro terceiro vídeo do projeto de XHTML e CSS. E dessa vez nós vamos começar com o preenchimento de todos esses divs que nós fizemos. O que vai ter, qual o conteúdo que vai ter aqui dentro. Então, vamos lá, vamos resolver isso logo. Então, nós já fizemos aqui, como vocês podem ver, o div externo wall, os divs internos de cabeçalho, meio e rodapé, e agora nós vamos colocar o menu, que não vai ser um div, vai ser uma tabela, o campo de texto e a parte social, que vai ser essa coisa aqui do lado. E aqui embaixo nós vamos colocar as informações do site. Enfim, então vamos lá. Vamos começar com o cabeçalho. Como eu falei, nós vamos criar uma tabela para o menu, porque fica muito mais fácil criar um menu de tabela. Com tabela, ou se for um menu vertical, você vai querer provavelmente fazer com uma lista. Mas também pode ser com uma tabela, tanto faz. Vamos criar essa tabela aqui e eu vou dar o nome dela de id menu. E para vocês terem uma visualização melhor, lembrando que esse CSS não é o CSS final, ele é apenas para visualizar. Enquanto a gente está fazendo, é bom ter uma visualização. Eu vou colocar aqui no CSS esse menu, colocar uma borda nele e tudo mais, enfim. Vamos colocar verde porque é o tipo de borda que nós usamos na planta. Vamos lá. Verde. Green. E eu vou tirar o tamanho dela porque ele já vai ter conteúdo, então não precisa de um tamanho. E eu vou tirar aqui também o tamanho do header para ele não parar, não limitar o tamanho do meu menu. Então vamos lá. Esse menu só vai ter uma linha, ou seja, ele vai ter um tr e 3 colunas, td, que na verdade é table data, então é dados de tabela. E esses table datas eu vou dar um nome para eles para depois, porque eles vão ser também um link. Então vamos criar aqui um link aqui dentro, já para ter tudo certinho, com o href. Porque por enquanto nós não temos para onde referenciar esse link, então vamos referenciar para ele próprio, ou seja, coloca jogo da velha. Vou copiar isso daqui e colar 2 vezes, para não ter que refazer tudo. Então, dentro do link vamos colocar início, que é a página inicial, que vai ser esse índice, notícias, ou notícia, e por último, contato. Então vamos salvar e fica tudo certo. E aqui o menu, a gente já está com tudo certinho. Salvar isso tudo e vamos ver como é que ficou. Vamos refrescar aqui. E ok, agora nós temos, vejam, já uma linhazinha verde. Ele não ocupa todo o espaço, mas já dá para entender, é um menuzinho aqui em cima. Já estamos com nossa estrutura e nosso conteúdo. Agora que nós fizemos o menu, e a propósito, cada um desses menus nós vamos dar um ID para eles depois, mas que vai ser o ID de menu link. Mas isso vai ser usado quando nós estivermos no CSS e vai ser resolvido no CSS depois. Por enquanto, só a estrutura nós estamos fazendo, ok? Vamos lá. Agora vamos para o meio. O meio, nós temos essas duas partes, texto e social. Mas, para criar essas duas, nós vamos ter que criar 2 divs, um chamado texto, outro social, e dentro deles colocar os conteúdos.
Então, vamos lá, vamos criar eles antes. div1, ok, chamado id igual text, copiar, e colar e criar o segundo div chamado social, ok? E vamos ver como é que eles ficam aqui. Antes de tudo, vamos criar uma visualização para eles. Texto e social, ok? Copiar isso daqui. Só que vamos dar uma altura para eles, para a gente ver como é que eles ficaram. Vamos dar uma altura de 100 pixels. Opa. Ok? Agora nós vamos poder vê-los. Só que nós chegamos num problema. Eu criei aqui dentro do meio duas partes, texto e social, uma embaixo da outra. Mas nós queremos que eles fiquem um de um lado e outro de outro. O social à direita e o texto à esquerda. Mas como nós vamos fazer isso? Bem, mas vejam quando eu refrescar isso daqui, um vai estar embaixo do outro. Esse vai ser o texto e esse vai ser o social. Porque o HTML ele é criado de cima para baixo. Então ele vai ler primeiro tem o texto e depois tem o social, não um do lado do outro. Ok? Mas nós queremos eles um do lado do outro. E como nós vamos fazer isso? Bem, isso vai ser um problema resolvido no CSS posteriormente. Então, por enquanto, vamos só criar os conteúdos. Dentro desse texto, nós vamos ter, bem, o texto. E eu vou criar um texto de boas-vindas, porque essa é a página inicial, ok? Então vai ter um H1, ok? Vai ter bem-vindos, ok? Muito simples, muito tranquilo, sem problema. Mas eu quero, opa, eu fiz besteira, porque no lugar errado. Mas nós vamos colocar aqui um bem-vindos, opa, vamos colocar tudo em maiúsculo, bem-vindos, ok, salvo. E vamos colocar, para não ficar muito grande, vou colocar um H2, melhor. Embaixo disso, vamos criar um lorem de 3 parágrafos. P, 3 parágrafos. 1, 2, só 2 tá bom, é só um texto de bem-vindos, então vamos colocar só um parágrafo mesmo. Salvar. Vamos ao Google e colocar lorem. Lorem é um texto padrão que existe na área de design, que é um texto em latim, que se usa normalmente para encher linguiça, quando não se tem texto para colocar. Então a gente usa o lorem y, blá 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 blá. Eu não tenho ele, que é esse daqui. Pronto. Então eu vou copiar ele para parágrafos. Vou colocar ele de 3 parágrafos, não de um parágrafo, e gerar. Ele vai gerar aqui um lorem pra gente. Quanto tempo a gente tem? Ok. Um lorem de um parágrafo. Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e colocar aqui dentro, Ctrl V. Ok? Salvo. Vamos ver como é que fica no nosso banana. Ok, nós temos isso daqui. Vamos tirar o tamanho desse texto, a altura dele, para não nos limitar. Salvar e ok, agora nós temos o lorem. E embaixo nós vamos colocar nossa tabela social, que é a última coisa que nós vamos fazer, porque eu já estou quase sem tempo do vídeo. Então esse social aqui, ele vai ter uma tabela com um div dentro, chamado links. Depois eu vou fazer o social
no próximo tutorial, porque aí nós teremos mais tempo e nós vamos falar mais sobre isso, ok? Tudo de bom, gente. Até a próxima e é isso aí.